Fernandeiros, tudo bem? Se você tem vontade de viajar para fora sendo au pair, te aconselho a ficar nessa live e vê-la até o final, porque hoje teremos uma convidada muito especial que vai falar da experiência dela aqui na França. Aqui na França não, né? Lá na França porque eu tô no Brasil. A Liz chegou, eu sei que tá aqui para começar. Enquanto isso, quem for entrando pode dar um oi para falar que Olá, tá ouvindo. Fernanda, tudo bem? Olá, Oi, tudo bem? Como você tá? eu tô ótima, e você? Também, como é que estão as viagens aí? Tô viajando aqui neste momento, estou em Rennes, que é uma cidade que fica na região da Bretanha, aqui na França. Tá sendo o máximo, tô revendo uma amiga que eu conheci aqui pelo Instagram através de uma live também, e a gente resolveu se encontrar. Que da hora. Sim. E aí tá sendo bem interessante, mas eu volto pra Paris, eu acho que quinta-feira. Ah, entendi. Ai, ai, muito maravilhoso. Quem sabe um dia eu não sou essa amiga que você vai encontrar Por que em não? Paris? Por que não? Por que não, né? Por que não? É, acho que você pode se apresentar agora, se tiver alguém aqui que não te conhece, pra gente começar a falar. Sim. Eu me chamo Li, eu sou au pair aqui na França, e o au pair é um intercâmbio de trabalho e estudo que a gente pode fazer para muitos países, principalmente os países europeus. E eu tô aqui na França já faz um ano, tenho o meu Instagram aí como veículo também para mostrar um pouco as minhas viagens, o meu trabalho. E é isso. Então, assim, de onde veio essa ideia de simplesmente largar a sua vida que estava aqui no Brasil, né, e partir para a França, basicamente? Tá, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que isso sempre teve já um pouco em mim, porque meu pai ele sempre me ensinou bastante a primeiro viajar, a primeiro conhecer o mundo e quando a gente cansa, a gente faz uma faculdade. Então eu já tinha isso um pouco dentro de mim, dessa vontade de conhecer o mundo. E pra mim era prioridade, assim, primeiro conhecer o mundo e viajar. E eu achei o au pair como uma proposta de intercâmbio super barata. Então eu fui, né? Porque o intercâmbio, quando a gente pensa em intercâmbio, eu pelo menos eu não pensava em menos que 20 mil reais. E, gente, eu não tinha 20 mil reais. Então, pra mim, o au pair, que eu gastei 2 mil reais no meu processo, pra ficar no mínimo 2 anos na França, isso para mim é muito rico, né? E culturalmente. E aí essa vontade veio quando eu descobri que era possível, na verdade. Eu comecei a estudar teatro, eu entrei na faculdade de teatro em São Paulo, e eu estudava muito sobre o teatro de Paris, sobre o teatro moderno da Europa, e para mim era muito mais rico estar aqui na França estudando teatro aqui do que realmente estar em São Paulo estudando teatro de Paris. Mas então você largou, você estava estudando em São Paulo e foi para Paris, basicamente, então. Isso, eu resolvi largar a faculdade para vir para cá aprender francês, porque francês também é o polo Hum. do teatro, né? É o polo do cinema moderno. Então, para mim, era muito mais rico estar aqui. E aí foi quando eu decidi vir na doida também, sozinha, nunca tinha viajado de avião. Eu fui a primeira pessoa da minha família a sair do país, então foi ótimo, assim, foi uma loucura, principalmente para minha família, eu acho que muito mais para minha família do que realmente para mim. Ah, ainda deve estar sendo, né, uma loucura para Com eles, né? Tipo, certeza. ver você aí viajando e eles aqui em Com casa. certeza. Minha mãe vê meus stories, ela fica doida. Naquele dia da carona, ela deve ter ficado doida. Não, ela só me ligou assim depois falando, querida, como assim? Assim. Sim. Então, na verdade, assim, você tinha esse desejo, né, de viajar, mas você já viajava aqui no Brasil ou não? Não, não, eu nunca realmente tinha viajado. Eu fui pro Rio de Janeiro 3 vezes. Que eu fui pro Rio de Janeiro, eu nunca viajei com a minha família nunca foi de viajar junto. E aí um dia eu falei, vou pro Rio de Janeiro, eu descobri o ID Jovem, né, que é uma forma de viajar super barato, super barato. E aí eu paguei 20 reais ida e volta pro Rio de Janeiro. E aí eu fui com um amigo. E eu tinha 16 anos aí. E foi super legal, foi super gostoso. E aí depois de 3 meses, foi tudo muito rápido. Foi a primeira vez que eu viajei, depois de 3 meses eu fui de novo com uma amiga. E depois mais de 4 meses eu fui de novo. Né, porque era 20 reais pra ir e voltar pro Rio de Janeiro. Isso é muito barato. Pois é, E com aí certeza. eu comecei aí, e quando eu cheguei no Rio de Janeiro, porque eu imaginava o Rio de Janeiro, eu nunca tinha viajado antes. Então, pra mim, quando a gente viajava, eu tinha meio que dentro da minha cabeça que a gente ficava enorme, sabe? Quando a gente fica grande. Eu pensava que eu ia andar assim em cima do Rio de Janeiro, ia ver o Cristo enorme,
que eu ia ver eu no Rio de Janeiro, sabe? E não é assim que acontece. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei passada que o Cristo era o tamanho de um cocôzinho de pombo. E aí, nossa, eu fiquei passada. E aí, quando eu decidi viajar, eu, eu já tinha 17 anos, quando eu decidi vir ser au pair. E aí eu embarquei e foi isso. E aí, pra mim, não teve muita decepção, porque eu imaginava a Torre Eiffel também super pequena. Imaginava a Torre Eiffel como eu imaginava o Cristo Redentor depois que eu vi, O né? Cristo. É. E aí, depois que eu vi que a Torre Eiffel é realmente um monumento enorme, aí isso mudou bastante coisa também em mim e tenho viajado muito mais depois que cheguei aqui na França. Entendi. Foi mais ou menos na França, então, que deslanchou tudo. Então, você escolheu França também por causa do estudo que você estava fazendo basicamente aqui no Brasil, né? Sim. E então o Instagram ele veio antes, durante essa viagem, você já tinha? Quando que eu comecei a investir no Instagram? É. Foi na quarentena. Quarentena, nada pra Ah, fazer. sério? Foi na quarentena, não tinha nada pra fazer. Eu falei, vou mexer com o negócio de Instagram. Eu tinha, sei lá, eu tinha 1.000 seguidores. Eu tinha 1.500 seguidores, por aí que eram meus amigos, sei lá, da escola, da faculdade. E aí na quarentena, bem no comecinho da quarentena, eu fiz um curso, né, de um cara que eu gosto muito, que ele fez os 196 países do mundo para quebrar o recorde. E eu gosto muito dele, ele lançou um curso sobre como monetizar enquanto viaja. Aí eu falei, por que não? E, enfim, aprendi muito nesse tempo, aprendi principalmente a crescer o Instagram de uma forma muito orgânica, muito rápida e com muita confiança também do público. E aí isso me ajudou muito. E foi assim, foi na quarentena e eu fui alimentando cada vez mais. Eu consegui alimentar mais ele realmente com viagem depois que a quarentena acabou aqui na França, né? Que a situação de Covid tá bem mais leve do que no Brasil. Então, quando a gente começou, quando o governo falou que a gente poderia viajar de novo, aí foi quando eu comecei a alimentar ele com viagens. Nossa, mas então faz tipo muito pouco tempo que você tá assim, você já tá com um Menina, público foi gigante ontem. que ama. Foi ontem. Sim, foi. Eu cresci muito rápido, Socorro. graças a Deus, porque eu estudei muito estratégias e conteúdos, então isso me ajudou muito. Mas foi super rápido. Tá arrasando, tá arrasando. Adoro. Então, ainda mais agora que começaram as viagens, né? Aí que as Com pessoas gostam certeza, mesmo, né? com certeza. De embarcar. Com certeza. Total. Mas daí, então, atualmente, você tá conseguindo monetizar o Instagram? Ou você tá só meio que trabalhando como au pair mesmo? Eu monetizo o Instagram, graças a Deus. Mas é porque, assim, monetizar o Instagram, quando a gente fala sobre monetizar o Instagram, a galera pensa que a gente precisa ter, sei lá, 100.000 seguidores para realmente viver do Instagram. Mas não, eu conheço pessoas que vivem do Instagram com 30.000 seguidores. Tipo, eu comecei a monetizar com o Instagram, tipo, a primeira vez que eu ganhei R$ 1 por causa do Instagram foi quando eu tinha 3.000 seguidores, sabe? Que qualquer um pode ter 3.000 seguidores em 3 semanas. Então, então foi aí que eu comecei a monetizar mesmo. E agora em viagem eu monetizo. E isso é ótimo porque eu monetizo e viajo mais. E aí eu monetizo porque eu tô viajando. E aí eu viajo porque eu tô monetizando. E pra mim essa que é a vida. É a Mas vida que eu daí, pedi a então, Deus. agora você. Com certeza. Mas aí, então, agora você vai querer voltar para o que você fazia antes? Você vai querer começar a estudar? Vai querer trabalhar fora? Vai querer só viver do Instagram? Então, meus planos era vir pra cá pra aprender francês, pra depois fazer a Uhum. faculdade, né? Pra fazer a faculdade aqui, Uhum. fazer a faculdade de teatro. Mas aí agora eu já não sei muito se eu realmente quero fazer a faculdade de teatro, se eu quero fazer história da arte, ou se eu quero fazer cinema. E aí eu tenho pensado sobre isso. Mas os planos, ao mesmo tempo eu me pergunto se eu quero realmente fazer faculdade ou se eu só quero fazer faculdade porque eu tenho que fazer faculdade, sabe? Mas os planos é realmente viver, fazer a faculdade aqui na França, passar mais uns 3 anos e monetizar, conseguir me manter através do Instagram. Então eu vou fazer mais um ano de au pair agora, eu vou ficar mais um ano como au pair. Meu objetivo é crescer o máximo que eu posso no Instagram nesse um ano de au pair. E aí, daqui a um ano, realmente viver do Instagram. Nossa, tomara que dê certo para você. Amém. Sim. Mas então, você quer ficar esse tempo a mais na França, mas aí depois você voltaria para o Brasil? Você pretende ir para outro país? Ou, sei lá, você ficou com vontade de também mudar de país e não ficar só na França também?
É, além de só estar viajando? essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta bem difícil. Porque eu acho importante a gente voltar para o nosso país para cuidar do nosso país, porque senão o nosso país nunca vai sair da onde está. E eu acho que o Brasil precisa sair da onde está, precisa. Não só o Brasil, mas eu acho que muito, mesmo a França, muitos outros países, a gente precisa mudar, a gente precisa mexer. Então, eu penso muito em voltar para o Brasil para criar uma ONG, ou não para ajudar o Brasil de alguma forma. Mas, meu, a qualidade de vida, depois que a gente mora na Europa, a segurança, a gente vê que a vida que a gente leva no Brasil não é vida, sabe? A gente vê que o valor da vida no Brasil é barato. É barato uma vida no Brasil. E aqui na Europa é caro, sabe? Aqui é importante ter uma vida, o governo valoriza a segurança, o governo valoriza a educação, coisa que no Brasil não acontece muito. E aí, quando eu penso de uma forma um pouco mais egoísta, eu penso muito em ficar, porque é uma qualidade de vida, uma segurança que é impagável, sabe? É saber que você vai voltar para casa viva e ter certeza disso. Mas no Brasil, ao mesmo tempo, é o meu país, entende? Não sei se você entende, mas é muito o meu Não país. entendo o que você quer dizer. É onde está tudo que eu amo, tudo que eu conheço, os meus valores, então, e ver também, agradecer tudo que o Brasil já me deu e tentar retribuir de uma outra forma, sabe? Pro Brasil. Aí Entendi. eu tenho esses dois lados aí em mim. É, às vezes você vai conseguir achar o ponto certo. Sim, eu acho também que eu tô sem pressa também. Eu também posso muito. Eu tenho estudado essa possibilidade de continuar morando na Europa e fazer algo pro Brasil e trabalhar Mas, remotamente. Isso é super possível. Mas, enfim, on verra. A gente, vamos ver. e de certa forma, você tá fazendo quase que. Você ajuda as pessoas no Brasil também, né? Porque eu acho que a maioria dos seus seguidores são brasileiros. E com certeza você deve mudar a vida de muita gente aqui. Sim, ai, me toca muito quando eu vejo que a galera, que eu posso estar sendo uma semente pro futuro de alguém, sabe? Quando eu vejo que alguém fala, nossa, eu me inspiro em você, eu olho essa história, eu quero fazer igual, eu quero chegar onde você tá. E aí eu vejo, assim, como eu tô sendo uma sementinha para alguém mudar o futuro. E isso para mim, nossa, é muito gratificante, é muito gratificante. Ver que eu posso estar sendo uma semente para mudar a vida de alguém, sabe? Sim, com certeza. É muito maravilhoso isso mesmo. Tipo, essa sensação, né? De você realmente estar ajudando e. Nossa, eu não sei explicar. Foi isso que você falou. É muito incrível mesmo. E você comentou um pouco, né, sobre essa questão de segurança, que você se sente muito mais segura aí. Você fala no sentido de por você ser mulher mesmo, ou assim, como um todo? Todas as pessoas se sentem mais seguras aí. Eu acho que como um todo, principalmente, mas também como sendo mulher. Porque eu, de verdade, tipo, pedi carona no sul da França. Não sei se eu teria coragem de fazer isso na América Latina, sabe? Não sei. Não sei mesmo. Outro dia eu peguei uma carona sozinha. Coisa que já não tava nos meus planos, mas aconteceu. Agora, no Brasil, não sei se eu faria, sabe? Eu ia fazer o trajeto andando, mas não ia pedir carona. Entende? Uhum. Aqui, viajar sendo mulher é mais leve. É claro que o machismo existe, o patriarcado existe, mas eu sinto que aqui é muito mais verbal. Isso é, na França, em geral, os homens mexem Ah, muito na rua. Isso acontece aqui na França, bastante. Mas não é violento. Tipo, não é violento fisicamente, como no Brasil. Porque eu sinto que no Brasil é uhum. perigoso fisicamente. Aqui você só vai ouvir umas coisinhas, entendeu? Vai ouvir umas coisinhas aqui, vai ouvir umas coisinhas ali, mas eu fecho meus ouvidos, finjo que eu não sei falar francês e sigo minha vida. Entendi. É, assim, você vai ouvir como se fosse uma cantada, alguma coisa, mas você segue firme e sabe que vai chegar em casa, né? Aqui no Brasil você escuta e você não sabe se de fato você vai chegar. Exatamente, isso é um problema que o Brasil vai demorar uns bons anos para tratar, né? E isso de Uhum. verdade é impagável aqui, essa vida na Europa. Tipo, quantas vezes eu já não voltei para casa andando mais de 30 minutos sozinha às 3 da manhã, com o celular na mão e fone de ouvido. Tipo, no Brasil, quando que eu poderia fazer isso, sabe? Em São Paulo, não, pelo menos. Uhum. É, não, isso que você tá falando me lembra muito de quando eu fiz intercâmbio, só que foi no Arizona, nos Estados Unidos. Eu saí, fazia tudo sozinha, de bicicleta, com a câmera na mão, e era assim, tipo, paz e amor, sabe? Você podia fazer o que você quisesse. Aqui você, tipo, tem trilha que você nem pode levar um celular, porque senão você tem risco de ser assaltado, essas coisas. Então, assim, Sim, de fato, mexe sim. muito com a gente. E o que que você fez como intercâmbio no Arizona?
Eu fui pelo Ciências Sem Fronteira, na época. Hum, Eu tava na faculdade, aí eu fiz um ano de estudo lá. entendi. Aí Que depois eu tive que massa. voltar, basicamente. Foi muito maravilhoso. Eu chorei horrores quando eu voltei. Eu não queria Imagino, voltar, não. Eu imagino. tava um pouco que nem você, sabe? Tipo, quero voltar pra trazer isso pro Brasil, mas ao mesmo tempo, tipo, não quero voltar, gente. Eu não quero. Eu fiquei muito mal quando eu voltei, uns bons meses, sabe? Porque não só essa questão da qualidade de segurança, mas, tipo, eu ia de bicicleta pra faculdade, sabe? Fazia tudo de bicicleta. E aqui eu demoro, tipo, 2, 3 horas pra chegar na faculdade. Eu ficava, Sim. tipo, gente, olha o tempo que eu perco com coisa inútil aqui, sabe? Com certeza, com Mas, certeza, com certeza. E também como o transporte, tipo, o transporte de Paris é feio, fedido, feio, sujo, sujo, horrível, horrível, horrível. Mas assim, ele serve todas as regiões igualmente. Agora em São Paulo, eu acho que você é do Rio de Janeiro pelo sotaque. Mas sou do Rio. mas em São Paulo a gente tem as principais linhas de metrô que deixam nas zonas boas, sabe? Nas zonas boas de São Paulo. E aí a gente tem uma ou outra que deixa assim num lugar um pouco mais perigoso. Mas mesmo assim, o acesso ao metrô em São Paulo é para quem é já uma classe média, né? E aqui na França, pelo menos em Paris, não. Ele serve igualmente todas as regiões. E Paris também tem muito lugar que é quebrada. Tem lugar que é quebradona. Tem. Então é bem mais visto. Mas então, com relação à segurança que você falou, também depende um pouco do lugar que você tá. Existem lugares que são mais perigosos. Sim, sim, eu acho que a gente tem que ser prudente, né? A gente tem que sentir, tipo, aqui eu entro, aqui eu não entro. Tipo, eu acho o Rio de Janeiro muito perigoso, tipo, extremamente perigoso. Porque eu fui 3 vezes pro Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui assaltada. E aí e o Rio de Janeiro, com a fama que tem, e eu acho que o Rio de Janeiro ele tem uma desigualdade social escancarada. Coisa que em São Paulo tem também, mas é escondido, sabe? Embaixo do tapete. Então, o escancarado no Rio de Janeiro me fez muito medo, porque me deu muito medo, porque eu nunca tinha visto aquilo antes, porque eu nunca tinha saído de São Paulo. Então, eu acho o Rio de Janeiro uma das cidades mais perigosas do mundo, na verdade. Eu acho muito perigosa. E aqui em Paris, óbvio que a gente tem lugares perigosos, mas assim, é perigoso para furto. Dificilmente alguém vai chegar em você realmente com uma arma ou senão com uma faca para te roubar. Eles só vão pegar da sua bolsa. Entendi. Aí acaba ficando uma coisa bem mais tranquila, com É, certeza. com certeza. Super Não fica entendo o que você tá falando. traumatizante. É, não fica traumatizante. Porque eu tenho vários traumas de assalto. Já fui assaltada 3 vezes em São Paulo e uma vez no Rio de Janeiro. E aqui nunca, graças a Não é. Deus. É. Nos Estados Unidos eu nunca passei por nada. Tipo, aqui, teve época que eu tava fazendo estágio na P&G, que não sei se você conhece, na Cidade de Deus. E eu estudava no fundão. Então, Uhum. tipo, tinha vezes que eu não conseguia sair do fundão porque tava tendo tiroteio. Tinha vezes que eu não conseguia sair do meu estágio porque tava tendo tiroteio. Era, tipo, Amiga, tiroteio o dia inteiro. Aí eu ficava, isso tipo, não é, gente, eu não quero mais. isso não é vida. Sabe? Tipo, a gente não consegue se locomover porque tá tendo tiroteio. Isso não é vida. E eu sinto que falta Né? muito isso na consciência política do Brasil. A gente tem que entender que isso não é vida. Sabe? Eu tava conversando isso com a menina que eu tô saindo aqui na França, a Marina. E aí eu tava falando pra ela que eu nunca tinha visto uma vaca. E aqui a gente saiu, a gente foi numa fazenda e eu vi uma vaca. Eu tava falando, nossa, eu nunca tinha visto uma vaca. E aí ela ficou assustada. E e aí depois eu. E aí depois a gente tava conversando. E aí eu falei pra ela quando eu fui pro Rio de Janeiro, e eu não podia sair do apartamento porque teve um tiroteio no Rio de Janeiro. Olha os traumas que eu passei no Rio de Janeiro. E ela ficou assustada e ela viu, tipo, nossa, eu nunca ouvi um tiroteio e você nunca viu uma vaca. Olha a diferença de qualidade de vida. Sabe? Eu nunca vi uma vaca e ela nunca ouviu um tiroteio, né? E aí a gente tem que pensar sobre isso no Brasil, que não é normal ouvir tiroteio, não é normal a gente não poder estudar porque tá tendo tiroteio, não é normal. E aqui na Europa é tranquilo em relação a isso, pelo menos. Sim. Tipo, muitas vezes eu fico pensando em ir pra aí porque eu tenho a cidadania europeia, Mulher? portuguesa. É porque meu pai veio de Portugal com 1 ano de idade, então ele é Sim. português. Só que assim, nunca voltou pra Portugal. A família da minha mãe também então eu tirei a dupla cidadania. Faz uns 2 ou 3 anos, mas eu nunca fui pra Europa. Eu só Mulher, fui pro sua vida intercâmbio nos aqui, ó, Estados muito Unidos mais mesmo. Nunca fácil. fui. Sua vida com um passaporte vermelho, muito mais fácil. Sério? Eu não sabia que era tanto assim, não. Amiga, é extremamente mais fácil do que a vida de nós, meros mortais, entendeu? De verdade. Pra quem Não, tem não, não. passaporte vermelho aqui, a vida é outra.
Sabia. Eu tava buscando opções também, né? Se valia a pena tentar um mestrado, se valia a pena fazer que nem você, de au pair, se, sei lá, eu ia na cara e coragem e tentava arranjar um emprego aleatoriamente e tentar seguir a vida. Essa é a melhor Aí eu fiquei assim, opção. não, Fernanda, vou tentar emprego e seguir a vida. Eu acho, de verdade. Porque, assim, Você ser acha au pair, melhor? eu amo o programa de au pair. Eu Uhum. venero esse programa. Mas eu, entre as minhas amigas, eu sou a única que gosto. Eu sou a única, Sério? de verdade, porque assim, é um programa complicado e eu tenho, graças a Deus, muitos benefícios. Um deles é que eu não moro com a família. E isso muda Ah, 100% não. o programa. Não, eles me dão um estúdio. Então eu moro sozinha, eu como sozinha, eu faço minha vida sozinha e eu vou lá trabalhar. E isso muda tudo no intercâmbio, porque o ruim do intercâmbio é morar com a família, né? Essa é a parte ruim. E aí, como eu gosto do intercâmbio, porque eu também não tenho esse lado ruim, eu não vivo esse lado ruim, minhas amigas acham insuportável o programa de au pair e elas falam que se elas tivessem outras opções, é porque o intercâmbio de au pair ele é muito barato, né? Tipo, eu tenho uma Uhum. origem humilde no Brasil, então é super humilde mesmo. Então, quando eu pensei em morar em outro país, eu não teria outra opção a não ser au pair. Então, o au pair para mim foi uma porta assim que abriu milhões de oportunidades. E eu sou muito grata por isso. Por isso que eu gosto tanto do programa, porque eu acho que é uma oportunidade para uma população brasileira que é a maioria, sabe? Que é uma população brasileira pobre. Então, mas assim, se eu vejo que se você por acaso tiver uma outra opção de não vir como au pair, de procurar um emprego outro, porque au pair ganha muito pouco. Mesmo sendo pouco, é bastante em relação a poder de compra, né? Porque aqui na Europa o poder de compra é absurdo. A gente compra o que a gente quiser. Tipo, eu que sou babá, eu comprei um dos últimos iPhones. E quando que uma babá no Brasil compraria um dos últimos iPhones, sabe? Tipo, quando? Quando? Enfim, a qualidade de vida aqui, o poder de compra, incomparável. E, enfim, é isso. Entendi. É, realmente, tipo, normalmente falam que se você tiver 1.000 euros, né, você vive muito tranquilamente aí na Europa, né? Nossa, tranquilo. Ó. Você pegando um apartamento em Paris, tipo, top do top, 650 euros, entendeu? 650 euros. E. Calma, o meu áudio tá com eco, a Risolândia falou. Você tá me ouvindo com eco? Eu não costumo eco, não. Alguém mais tá me ouvindo com eco? Fale aí se estão me ouvindo com eco. Ou senão a Risolândia, eu tô na casa dela, então às vezes ela tá aqui do lado e ela tá ouvindo eu falando, e às vezes esse é o eco. É, Eu tenho quase certeza. O que eu tava falando? concordo com ela. O que eu tava falando, mulher? E você pega o apartamento em Paris, um Isso. muito top, tipo Se, 650 euros. se você pega um apartamento top, 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 650 euros e mais comida, 200 euros por mês, que é bom, 200 euros por mês pra comida é bom. Já dá um 850. Aí você saindo com mais 200 euros, dá tipo 1.000 euros e você vive bem no centro de Paris, a cidade mais cara do mundo, sabe? Então, porra, né? A Sim, qualidade de vida é outra. sim, com certeza. É, calma. Você estava falando disso, que o processo do é realmente muito bom, porque atinge muitos brasileiros. Inclusive, uma amiga minha veio, que ela até comentou aqui, que te conheceu ontem. Ela veio assim, como assim ela fez isso? Eu quero fazer um intercâmbio na França, porque ela também estava meio assim, é, sem querer, tipo, seguir o caminho tradicional e queria viajar. Eu não sabia como. Aí, quando ela viu que você fez isso, ela ficou tipo, gente, pode ser a minha chance. E Sim. você tipo assim, como é que é o processo? Ele é fácil, ele é muito difícil? Você tem que saber realmente o francês para conseguir? Dá para ir com o inglês, por exemplo? Uhum. Eu tenho um IGTV no meu perfil explicando passo a passo do processo. Então, se você por acaso perder essa live, entra lá no meu perfil, dá uma olhadinha nesse IGTV. Mas o processo eu acho simples, mas não é fácil. Eles são processos simples, né? Coisas fáceis a fazer, mas não é fácil passar por esse processo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar uma família, que é a parte mais difícil, na minha opinião. Porque eu não tenho um perfil favorável. Eu comecei a procurar família, eu tinha 17 anos, né? Menor de idade. Eu não falo inglês. Eu não dirijo. E eu tava sendo criteriosa com as famílias, porque eu tava querendo famílias de cidades grandes com no máximo 2 crianças, né? Então, pra mim foi difícil. Eu levei 8 meses pra achar uma família realmente que a gente desse um match, né? Que eu gostasse deles, eles gostassem de mim. Demorei 8 meses. Mas o processo primeiro é achar uma família. O segundo é receber o contrato por correio. Então a gente recebe o contrato, eles mandam aqui da França, tem que entregar na sua casa via original.
Depois você reúne os outros documentos, que são documentos super simples, certidão de nascimento, comprovante de endereço, e tem um documento que é o comprovante de língua. Esse comprovante de língua, ele, assim, precisa estar comprovado, entendeu? Mas eu sempre falo que comprovar não é falar. Então, comprovar francês não quer dizer que você sabe falar francês, entendeu? Comprovar francês significa que você fez um teste que fala que você fala francês. E em nenhum momento tem entrevista. Então, o que você pode fazer? Pegar o aplicativo Buzu, ou se não Babel, que são aplicativos online, tipo Duolingo, e você faz a versão paga. E na versão paga eles te dão um certificado com seu nome assinado. Você imprime esse certificado e leva no consulado e funciona. E isso não quer dizer que você sabe falar francês. Quer dizer que você sabe jogar joguinhos em francês, né? O que funciona também. E depois de reunir todos esses documentos, são documentos super simples. O mais difícil mesmo de ter é o contrato que chega por correio, esse comprovante de língua. Você marca um horário no consulado, que até agora está fechado os horários por causa do coronavírus. Eles ainda. A previsão, eu acho que para abrir os horários para gerar o visto tá depois de setembro. Não sei direito, mas tá depois de setembro. E aí você vai lá no consulado, você fala que você quer o visto de au pair, e aí você paga uma taxa de 99 euros, que hoje em dia dá mais ou menos uma entrada num carro, entendeu? E aí depois você paga essa taxa, você pega seu visto depois de 15 dias e embarca. E vai, E é super e simples. vai. Não, tipo, resumindo o processo, é achar uma família, pegar o contrato, ir no consulado, embarcar. Super simples. Mas é difícil o processo de achar uma família. Na minha opinião, esse é o mais difícil. Agora as meninas estão tendo muita dificuldade com o consulado, que não quer fazer o visto de au pair durante alguns meses aí. E ó, me perguntaram se é o consulado de Brasília. Não necessariamente, isso depende da região que você mora no Brasil. Se você mora no sul e no sudeste, depende do lugar do sudeste ainda, é em São Paulo. E aí, se você mora no centro-oeste, eu acho que é Brasília, norte é Brasília, nordeste vai para Brasília, Rio de Janeiro, o Espírito Santo é no Rio de Janeiro, Minas Gerais eu acho que é no Rio de Janeiro também. Isso depende, tem os três, né? São Paulo, Rio e Brasília. E isso depende da região que você mora, do comprovante de endereço que você tem. Entendi. E uma curiosidade, Hum. vocês têm essa vantagem, né, de poder viajar para um outro país de uma forma muito barata. Mas por que que a família busca vocês? Por que que vale a pena ter uma au pair? Nossa, minha mãe Sim. perguntava muito isso, né? Por que pegar uma estrangeira que não fala a sua língua, que, que nem te entende, para cuidar das suas crianças, ao invés de pegar uma babá francesa? A questão é, não existe babás francesas. Até existe, mas são muito caras. Tem a opção de pegar uma babá, que a maioria das vezes vai ser já alguém estrangeiro, né? Mas se você achar uma ou outra francesa, vai ser tipo adolescentes que querem fazer uma grana extra no ensino médio, ou se não, pessoas que acabaram de entrar na faculdade. Enfim, não tem muito pessoas francesas nisso. E é caro. É caro. Eles teriam que pagar o salário mínimo, que é em volta de 1.400 euros, ou se não pagar por hora. E pagar por hora seria 10 euros a hora, mais ou menos. O que sai caro. O programa de au pair, por mês, ele custa em média 600 euros para a família. Contando com alimentação, com imposto, Ah, com salário, com transporte. Então, para uma família tem a opção de pagar 1.400 e 600 por mês, óbvio que eles vão escolher 600 por mês. E também tem muita família que gosta do au pair porque é uma coisa mais fixa. Porque como você pega alguém de um outro país para deixar na sua casa, é mais certo que a pessoa vai continuar até o fim do ano. Porque para eles é muito uhum, ruim pegar alguém aqui e essa pessoa largar o trabalho no meio, né? Não completar o ano letivo. Então, tendo uma sim. babá estrangeira com um contrato já de um ano, para eles é mais certo. E eles gostam mais também, os franceses. Então, por que que os franceses... Isso é um problema do intercâmbio também. Porque pra gente é vendido como um intercâmbio que a gente vai viver a cultura francesa, que a gente vai passar um ano numa família francesa. E pra família, o intercâmbio é vendido de outro jeito. É vendido como mão de obra barata. E aí o conflito tá aí, né? Tá que um vê como mão de obra barata e o outro vê como um intercâmbio cultural. E não é nenhum nem outro. É um pouco dos dois. Uhum, Ó, me perguntaram algo entendi. ótimo aqui. Como foi a minha comunicação com as kids no começo? Eu no Brasil, eu estudei um ano de francês, mas eu falava básico, 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 e eu achava que eu arrasava, achava que eu tinha nível intermediário. Aí eu no Brasil, assim, eu falo francês, kkk.
Mas eu cheguei aqui, eu vi que eu não falava nada. Não falava nada, nada, nada. Os meus Skypes com as famílias, as ligações de vídeos foram todas em mímica, assim, mímica. Google Tradutor e uma ou outra palavra. E eu decorava as frases. O que que eu fazia? Eu tinha entrevista com a família. Eu decorava as perguntas que eu ia fazer. Decorava, não sabia nem o que estava falando. Decorava mesmo. Eu decorava as possíveis respostas. E aí eu decorava as possíveis respostas minhas sobre a possível resposta da família. E aí, e funcionava. Nossa, tem muita memória! Gata, e funcionava, porque assim, aí eu fazia a pergunta decorada. Pá, fiz a pergunta decorada. Aí a família me falava algo que eu não entendia nada, mas eu entendia, sei lá, essa palavra parece com isso. Então eles estão falando sobre isso. Aí eu já meio que selecionava ali na minha cabeça, né? Tipo, estamos falando sobre isso agora. E aí eu já respondia. E fluiu. Eu, sem falar francês, fiz vários Skypes, conversei horrores com famílias, nem sabia o que tava falando. E aí, Gente, chocada. sim, Chocada. e aí quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada. Nos primeiros 5 dias, eu não entendia absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu falava a palavra-chave só, tipo, comer, dormir, comida. Era isso que eu falava. E por favor, era isso que eu falava, sabe? E aí eu fui aprendendo com as crianças, é muito mais fácil de aprender, porque as crianças entendem que você não fala muito bem francês e não tem um julgamento como pros adultos. Porque os adultos veem o estrangeiro como uma pessoa que fala mal um idioma, né? Já as crianças estão cagando, as crianças querem brincar, a criança quer fazer bagunça. Então, com as minhas crianças, eu aprendi muito, porque a minha menina, ela sabia, já que eu não sabia falar francês, mas eu ganhei ela de outras formas, sabe? Eu fiz Skype com ela, eu nem fiz perguntas pra minha menina, eu fiz malabarismo. E isso, a gente construiu um laço, outro, sabe? Um laço sem palavra, que pra mim é muito mais rico. E aí eu fiz malabarismo pra ela, e quando eu cheguei a gente brincava, a gente cozinhava juntas, e a gente não necessariamente falava. E depois de um tempo eu fui entendendo um pouco mais, e ela foi me explicando as coisas. Então, quando ela pedia, sei lá, um cobertor pra mim, ela falava, pega um cobertor, ao invés dela falar só isso, ela falava assim, você pode pegar um cobertor, que é um longo pano que a gente usa na cama, que a gente usa pra se cobrir à noite. Então eu fui aprendendo o vocabulário através dela me explicando. E, aprender com criança é uma coisa tão genuína, porque as crianças só ensinam, sabe? E se você não sabe, você pode perguntar de novo e a criança vai repetir sem nenhum problema. E aí, isso é ótimo, porque primeiro que criança fala muito a mesma coisa, né? Quando criança fica vidrada numa coisa, ela fala muito a mesma coisa. Então você vai aprender aquilo, querendo ou não, você vai aprender aquilo. E foi assim que eu aprendi aqui, na verdade. Eu também peguei curso de francês aqui numa escola, óbvio. E aí eu estudei um pouco mais gramática, estudei um pouco mais de vocabulário mais adulto. Mas agora mesmo eu vou mudar de família, eu vou pegar uma família com crianças maiores, porque eu sinto que eu falo um francês de criança de 5 anos, né? Que foi o francês que eu ouvi durante todo o meu intercâmbio, o francês de uma menina de 5 anos, que também não é tão ruim, não, só vá. Até que vai. Mas eu quero um francês de discutir, sabe? Um francês que a gente possa ter uma argumentação. E para isso eu procurei agora crianças mais adolescentes. Entendi. E você não teve medo de ter que fazer rematch quando você vai aí, não deu certo, você tem que procurar outra família? Eu tive muito medo, mas o medo nunca foi uma coisa que me brecou assim na minha vida. Então eu tinha medo de rematch, mas eu estava disposta. Porque eu vejo muita gente que tem medo de rematch e fica numa família horrorosa, fica passando coisas absurdas, porque tem medo de mudar. E aí, isso não é pra mim, entendeu? Tipo, eu tinha medo de remédio, tinha medo de vir pra uma família péssima, tinha medo de vir pra uma família péssima. Mas, graças a Deus, eu sempre tive a coragem de que se um dia eu olhar e falar, opa, não tá legal, eu vazar. Né? Eu sempre tive isso muito claro pra mim. O que pra mim isso é importante, ter sempre ter forte o nosso posicionamento. Porque se a gente, babá, estrangeira, que não fala a língua, se a gente não se posicionar, a família monta em cima. Né? É importante, eu acho uma das coisas mais importantes para a gente ter um intercâmbio bem sucedido é achar uma boa família e também ter uma posição sempre muito clara do que você quer, do que você exige. Porque eu vejo que muita gente vê o intercâmbio de au pair como a família fazendo um favor de acolher uma estrangeira e de uma troca cultural e que a família está fazendo um favor de comprar comida para você. E para mim não, sabe? Eu estou trabalhando para isso. A comida que eu tô comendo é meu salário. A casa que eu tô morando é meu salário. O transporte que eles pagam para mim não é um bônus, é o meu salário. Então, ter essa outra visão, eu acho que faz a diferença para como você se impõe para sua família. E eu acho que isso muda a relação. A maneira como a gente se impõe, eu acho super importante pra gente criar até uma relação saudável pros dois lados, né? Eu, desde o começo, fui muito clara pra minha família, tipo, olha, o que eu procuro é uma família com isso, isso, isso. Eu não quero isso, isso, isso.
E sobre outras coisas a Uhum. gente pode negociar, eu sou negociável. E é colocar também como uma pessoa, fazendo contrato com outra pessoa, sabe? Um contrato mútuo, onde eu vou cuidar dos bens mais preciosos deles, que são as crianças, e eles vão me pagar um salário, talvez nem tão justo, mas um salário ok pra mim. E não ver como, tipo, eu estou morando com eles estão fazendo o favor de me dar comida. Não, comida é nosso salário, caralho. Não é nosso, não é um favor, sabe? Uhum. Não, com certeza. Tipo, essa questão do posicionamento é muito importante e em muitas outras situações também na nossa vida. Na vida Mas inteira. principalmente nesse Saber sentido, dizer é. não, gente, saber dizer não é a coisa mais importante que existe, sabe? Minha família, graças a Deus, eles sempre foram muito abertos ao meu não, né? Eles sempre falavam, olha, se você não quer, é só falar, que a gente não, que a gente para, entendeu? Então, sempre que eles propuseram babysitting pra mim, né, que é cuidar das crianças enquanto eles vão, sei lá, jantar fora, fazer horas a mais enquanto eles vão fazer outra coisa juntos, tinha dias que eu tinha coisas programadas e eu falava, tipo, não, não posso. E eles se viravam, eles chamavam a avó, senão as crianças iam junto, ou senão eles não iam. E caguei, sabe? Eles que lutem. Eles que lutem. E tinha dias, óbvio, que, tipo, eles iam sair, eu não ia fazer nada. Eu falava, não, claro que eu posso ficar com as crianças, sem problema nenhum. Mas eu acho que também uma mão lava a outra, sabe? Se eles fazem uma coisa pra mim, eu faço pra eles. Se eu faço pra eles, eles fazem pra mim. Na minha família sempre aconteceu isso, que eles me deram benefícios a mais e eu fiz coisas a mais pra ele, assim, mais que realmente o meu trabalho de au pair. Porque uma mão lava a outra, sempre, eu acho. Aham, entendi. Porque você não precisava fazer tarefas domésticas lá, né? E Não. teve. Uma vez você tava falando que precisava cortar a grama, umas coisas assim, né? Eu tenho que regar as plantas, mas isso, virou até hoje mesmo esse problema reveio aqui na minha vida. Mas é que assim, já terminou meu contrato de au pair. E aí o pai falou assim: você pode ficar no seu apartamento até você mudar de família. Eu falei, beleza, beleza. Só que aí eles estão viajando e ele me pediu pra regar as plantas. E eu falei, ok, posso regar as plantas, mas assim, eu não vou deixar de fazer minhas coisas pra ficar na casa regando planta, né? Então, tipo, o que que eu fazia? Eu regava as plantas quando eu ia pra casa. E eu não tava indo muito pra casa. E aí as plantas morreram. Estão todas mortas lá na casa, mortas, mortas, mortas. Nossa, se chutar quebra tudo. Estão mortas. E aí o pai até me falou que aí ele é para eu regar quinta-feira, quando eu voltar de viagem, e regar na sexta. Falei, tá bom. Mas não que seria meu serviço. É que também eles estão me dando uma parte. Tipo, eu não poderia estar morando com eles, né, nesse tempo de espaço de um mês aí sem contrato. Aí, como eles estão me dando um apartamento com roupa lavada, com tudo que eu tenho necessário, com internet, aí eu rego as plantas às vezes. Às vezes. Só não deixa elas morrerem. É, Perguntaram aqui se reclamaram por você tomar mais de um banho por dia. É verdade que o povo aí não toma muito banho? não toma muito banho, não. Eles não têm a cultura do dente. A gente que é brasileiro, a gente escova muito os dentes e a gente vai no dentista. Coisa que pra mim é óbvio ir no dentista. Mas pra eles, não. E aí, pra gente, brasileiro, eu tava conversando isso com uma francesa outro dia, que como a gente tem a cultura do dente no Brasil. E aí eu tava falando que pra gente, no Brasil, é uma. É bonito você ter um sorriso branco, tipo, é uma classe social, né? Ter um sorriso branco, um sorriso alinhado. E como era importante essa estética do dente, e que isso vem da escravatura, né? Eu não sei se você sabe, mas os escravos, as pessoas escravizadas mais caras eram as pessoas escravizadas que tinham dentes mais bonitos. E como isso ficou na nossa cultura forte, né? Até hoje, nossa cultura do dente. E aí ela tava me contando que aqui na Europa, eles pensam assim: o importante é o seu dente nascer sem te machucar. Se tá nascendo sem te machucar, não precisa mexer tanto. Ela me falou exatamente isso, que ela aprendeu que, tipo, não importa se o dente tá torto, mas se ele não tá fazendo mal nenhum à sua saúde, não precisa mexer, não precisa de um dentista. E aí aqui na França é bem comum eles escovarem o dente só uma vez por dia, que hoje eu acho um absurdo, que é escovar, tipo, à noite, antes de dormir. Eu acho isso um absurdo. E as minhas crianças só escovam uma vez no dia. Mas é isso. Mas banho, pelo menos na minha família, eles tomavam banho uma vez por dia. Eu não sei os pais, mas as crianças uma vez por dia, porque era eu que dava. Porque eu tenho certeza que final de semana, que eu não trabalho, certeza que as crianças não tomam banho, não. Porque segunda-feira elas estão só ó. Mas é Eu engraçado. achava que Pode falar.
que o pessoal não tomava muito banho por ser mais fresco. Mas quando tem o verão, né, que nem tá aí, assim, que as pessoas tomassem banho, sabe? Nossa, Não tomar porque tá friozinho, assim, que a amiga, e pessoa não tá sua. muito calor. Antes de ontem fez 40 graus. 40 graus. Rio de Janeiro. Pior que Rio de Janeiro. 40 graus. Meu Deus do céu. Eu queimei. Eu queimei tudo que tinha pra queimar, mulher. Mas realmente assim, eles não são muito de banho, não. Mesmo no frio, no inverno. No inverno é pior. No inverno, a semana toda sem banho. Nossa, Lavar o tenso. cabelo, então? Porque eles tomam até banho. Agora, lavar o cabelo é tipo uma vez por semana, olhe lá. Ou, não, é tipo, minha menina, de verdade, eu te juro, eu acho que a gente lavou 5 vezes o cabelo dela. Durante o meu 1 ano de au pair, eu lavei. Que eu falei, tipo, vai lavar o cabelo? Foi 5 vezes. Porque realmente ela não tem o costume de lavar o cabelo. Quando eu era criança, eu lavava o cabelo a cada banho que eu tomava. Aí depois que eu parei, que eu comecei a lavar um dia sim, um dia não. Mas quando eu era criança, eu lavava todos os dias, porque criança rola no chão, né? Mas, enfim. Imagina lavar o cabelo. Ai, Deus me livre. Deus Cinco me vezes livre. ao ano. É. Ai, gente, eu não ia conseguir, gente. Não é possível, não é possível. Mas enfim. Deixa eu te fazer umas perguntas que eu tô super curiosa e acho que o povo também. É, você já passou algum Você perrengue? travou Ih, pra mim. travou? Ou será que fui eu que travei? Aí você travou Ah, cá. comigo. Tá, Aí, pode falar. Agora eu tô te voltou. vendo. É, você já passou algum perrengue, assim, muito bizarro aí? Ou com as crianças, ou sozinha mesmo, assim, que te marcou muito? Passei dois. Mas um foi um perrengue perigoso, assim, um perrengue que eu quase fui voltada pro Brasil, entendeu? Que eu tava com a minha criança, com o meu menino, eu cuidava de. Travou de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? É só porque eu quero saber se sou eu ou se é ela. Que eu tô com internet. Ah, é ali. Ah, tá. Então não é minha internet. Mas se vocês tiverem pergunta pra fazer pra ela, enquanto isso, já pode ir mandando, porque daí ela responde também. Li. Ai, gente. Nossa, tá muito engraçado. Ela falando foi em câmera lenta, mas enfim. Tirar ela e chamar ela de novo. Vamos ver aqui. Gente, como é que eu tiro ela? Eu tô tentando desenvolver ali. Agora vamos ver se ela volta. Ela não tá mais aparecendo pra mim. Ela não tá aparecendo mais pra mim. Acho que ela caiu. E todo mundo resolveu sair da live também, porque ela caiu. Parece. Adicionar. Acho que agora vai. Foi só porque ela foi falar do perrengue que ela foi quase expulsa da França, tá vendo? Voltei, mulher. Aí a internet Voltei. travou. Voltei. Aqui na França teve um espasmo no tempo, entrei num buraco negro, mas já saí, entendeu? Aqui, ó, deu tudo certo. Estamos de volta. Estava contando os meus perrengues. Aqui, ó, como se E, nada aconteceu, gente. Estava aqui contando os meus perrengues. E um perrengue perigoso, assim, que eu vivi, que foi perigoso mesmo, foi eu cuidava de uma menina. Ó, cuidava de uma menina de 5 anos, um menino de 2 anos e eu não cuidava da recém-nascida, mas tinha uma recém-nascida lá na casa. E, meu, uma casa com 5 andares.
5 andares sem gradezinha na escada e escada para todo lugar. E não tinha aquela gradezinha. E eu achava isso um absurdo. Mas eu acho que, assim, é aquela análise, que eu fiz uma análise e eu acho que o pai, de uma forma indireta, queria matar as crianças, entendeu? Porque quem que tem Ui! 3 filhos, quem que tem 3 filhos e não tem gradezinha na escada? O que que aconteceu um dia? Eu tava cuidando do meu menino de 2 anos, que ele é super pequeno, super pequenininho. E aí eu fui pegar no armário dele umas roupinhas. Enquanto isso ele tava andando. O que que aconteceu? Caiu da escada. E ele caiu. O pai tava na casa, né? Graças a Deus. Mas ele caiu da escada, ele rolou assim, eu só ouvi ele gritando. E aquela escadaria. E eu, minha Nossa Senhora, a criança morreu. E eu te juro, assim, naquele momento meu coração congelou. E eu só consegui ver, eu só imaginava ele morto, de verdade. Eu fiquei traumatizada depois desse dia. E aí eu saí correndo, óbvio, peguei ele. E eu nunca vi tanto sangue na minha vida, de verdade. Ele sangrava por todos os buracos, assim, saía sangue pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Ele sangrava muito, muito, muito. E eu fiquei desesperada. Nossa. Eu fiquei desesperada. E aí o pai tava lá, né? O pai pegou ele e tal. A gente trocou ele de roupa, a gente deixou ele esticadinho lá pro sangue parar de sair. Enfim, mas, nossa, eu fiquei traumatizada depois disso. A sorte foi que o pai tava lá, então ele viu como tudo aconteceu, ele viu que não foi culpa de ninguém, ele viu que a criança só caiu mesmo. E também já tinha acontecido isso com a menina. Tanto que a menina tem uma cicatriz enorme porque caiu da escada, eles trocaram o piso da escada, ao invés de não sei, resolver, de colocar uma grade na escada, eles trocaram o piso, que era mármore, antes para madeira. Então madeira amortece mais, porque mármore corta, né? Madeira amortece. Sim. Mas, nossa, eu fiquei traumatizada. Eu te juro que 2 semanas depois disso, eu olhava pro menino, eu te juro, eu fiquei traumatizada real. Eu olhava pro menino e eu só ficava imaginando ele morto e o que que eu faria, assim. E aí eu fiquei traumatizada real. Eu olhava pra ele e eu imaginava ele morto. Nossa, isso foi uma coisa assim que foi uma das coisas importantes também que eu decidi não pegar criança pequena de novo, porque se morrer na minha mão, quem morre sou eu depois. Nossa senhora, eu fiquei com muito medo, muito medo. E aí um outro perrengue que foi muito mais leve, foi um perrengue mais de viagem, né? Foi semana passada, inclusive. Eu fui para o Monte São Michel. E aí tem o San Malo, que é a cidade do lado que eu ia depois. E eu resolvi o quê? Ir de transporte público. E é uma cidade apenas acessível para carros. Então, não foi fácil. Hum. Aí eu peguei um transporte público até uma cidade, eu tinha que pegar um trem até uma outra cidade, pegar um outro ônibus até uma outra cidade para pegar o trem para a cidade que eu ia. E a cidade era do lado, assim, não era longe, mas não tinha transporte direto. E aí chegou 7 horas da noite, eu cheguei em um dos terminais, eu já estava no meio do caminho, não tinha mais transporte, porque eles meio que diminuíram a linha do verão, então no verão tem menos ônibus, não tinha mais transporte. Eu estava no meio da estrada, no meio do nada, sozinha, e não tinha nem hotel em volta, não tinha. Eu ligava para táxi, não tinha mais táxi, não tinha Uber, não tinha nada, não tinha Babacar, nada, nada, nada. E já era meio tarde, já era 7 da noite. Eu comecei a ficar desesperada, porque eu não tinha onde eu dormir, sabe? Não tinha hotel naquele lugar. E aí foi quando eu, assim, no auge do meu desespero, pensei em ir andando até a próxima cidade, que não seria nem a cidade que eu ia, até a próxima cidade mais perto, com uma estação de trem. Ia ser 5 horas. E já era 7 da noite. Eu falei, mano, não vou andar 5 horas. Tipo, eu vou chegar lá 2 da manhã, nem vai ter trem. E aí eu comecei a pedir carona na estrada. E aí um cara, ele parou só pra comprar cigarro. E eu parei, o moço, assim, enquanto ele tava saindo do carro pra ir comprar cigarro, eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu quero chegar em tal lugar ainda hoje. Eu vim daqui, eu quero ir pra cá, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí ele me ajudou, ele me levou de carro até a estação. Mas eu fiquei desesperada, ainda mais por estar sozinha, né? Se eu tivesse com alguém, eu ainda estaria rindo. Mas por estar sozinha, tipo, no meio do nada, sem táxi, sem Uber, porque na minha cabeça, pelo menos Uber no Brasil funciona muito, né? Aqui na Europa não funciona muito, não. Não tem muito Uber. Então na minha cabeça era assim, minha cabeça paulista, né? Se tudo der errado, eu pego um Uber, né? Eu pensava isso em São Paulo. Se eu chegar na estação de trem, se eu chegar no metrô, tiver fechado, eu pego um Uber, no pior das hipóteses. Mas aqui, no meio do nada, no meio do campo, tipo, tava na roça francesa. Não tinha nada, 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 nem Uber. E aí eu falei, pelo amor de Deus, fudeu, fudeu. Enfim, aí deu certo, eu acabei pegando uma carona com o moço super me ajudou, ele me levou até a cidade que eu ia pegar o próximo trem e deu tudo certo. Mas eu fiquei desesperada esse dia também. Mas o do menino foi traumatizante, né? Essa vez aí foi desespero, mas quando o menino caiu da escada foi trauma. Sim, com certeza foram bem diferentes, né?
Sim, Um, assim, você até consegue rir depois, né? Aquela viagem, você consegue pensar de uma forma mais leve, o outro realmente é bem mais intenso. sim. E você também deve ter ficado com muito medo, né? Porque o pai super poderia te culpar, sei lá, porque você foi pegar roupa e não olhou a criança, um monte Com de coisa, certeza. né? Não, eu vi que ele me olhou com uma cara tipo, ô minha querida, né? Eu vi, ele me olhou desse jeito, mas eu. Ele tava na casa, ele não tava fazendo nada, ele não tava olhando nenhuma das crianças. Eu fiquei tipo, gato, né? Mas, enfim, o que ficou. O que deu certo foi que a criança ficou viva. Espero que não tenha sequelas ao longo da vida. E eu fiquei curiosa, né? Eu achava que o Uber era, tipo assim, na Europa também era super famoso, assim, né? De acontecer, etc. Mas aí eles têm essa questão da carona, assim, bem, bem comum mesmo? Ou você que tá indo na cara e coragem? É que eu sou doida, mas aqui é mais comum do que no Brasil. Mas eu sou mais doida Ah, também, assim. Tipo, aqui acontece. Tipo, eu conversei com franceses e, sei lá, 50% já pegou carona na estrada alguma vez, pelo menos uma vez na vida. Coisa que no brasileiro a gente sim. não vê isso, né? A gente não vê gente que viaja de Uhum. carona. Mas o Uber aqui é caro. Tem Uber, mas é caro, caro, caro. E quase nunca tem, na verdade. Você chama e aí a possibilidade de não aparecer um Uber em volta de você durante 2, 3 horas é enorme. Mesmo em Paris. Em Paris tem Uber também, mas é extremamente caro. É mais barato de táxi do que de Uber em Paris. E mesmo assim não tem muito Uber, né? Ah, Entendi. perguntaram aqui, Curioso ó, isso. sobre um aplicativo para encontrar famílias para vir ser au pair. Tem o site Au Pair World. Assim, gente, queria dizer que esses sites, nenhum é 100% confiável. Porque são pessoas que pagam para o site, né? As famílias que pagam para o site para criar um perfil. E são pessoas, né? Não quer dizer que só porque tá no site é confiável ou porque, enfim, você achou no Facebook que não é confiável. Eu tenho amigas que acharam famílias no Facebook e vieram e estão super bem. E eu tenho amigas que vieram pelo site e se deram mal. Mas eu acho que o que é importante? Você fazer muitos Skypes e perguntar tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu perguntei tudo. Assim, quando eu cheguei aqui na França, eu já tinha as datas das minhas primeiras férias, de tal dia a tal dia. Eu já sabia se eu ia trabalhar ou não nas férias, coisas que muita menina vem sem saber. Eu já sabia como ia funcionar o nosso mercado. Eu já sabia tudo, tudo, tudo. Eu sabia cada passo da rotina. Eu sabia, tipo, eu e minha família, a gente fez um contrato à parte falando assim, às 4h30 eu pego as crianças. Às 4h30 eu pego a menina na escola, às 4h45 eu pego o menino na creche, às 5 horas eu chego no parque, às 5h20 eu saio do parque. Então, tudo extremamente detalhado. Coisa que pra mim foi muito importante, porque aí eu não precisava fazer nada mais do que não estava no contrato. Tipo, eu tinha escrito no contrato Uhum. que eu era obrigada, né, fazia parte do contrato, que eu ia ler histórias para as crianças, entendeu? Tinha isso no meu contrato. Ali tem que ler histórias para as crianças, ali tem que brincar de Lego com as crianças. Então eu detalhei tudo, porque eu quis e para mim foi uma questão de segurança, assim, ter o mais detalhado possível para não ter abuso de nenhuma das partes, né? Para eu não cobrar algo deles que eles não precisam me dar e para eles não cobrarem algo de mim que eu não preciso dar também. Nossa, muito interessante isso. Eu não sabia que vocês, tipo, literalmente detalhavam. Tipo, eu preciso brincar com Lego com a criança. Nossa, muito Sim, curioso não, isso. mas isso Mesmo, é mesmo. eu e a minha família. Eu já não sei se as outras famílias fazem isso. Mas a gente detalhou Uhum. tudo, assim. Tipo, a gente detalhou, tipo, eu lavo as roupas das crianças, né? Lavar as roupas das crianças na terça-feira e na sexta-feira à tarde. Tipo, tudo extremamente detalhado, porque se alguma das partes não cumprisse com o contrato, a gente tinha uma prova escrita, né? A gente tinha uma prova. Uhum. E o contrato é normal, né? Ter que fazer um contrato é normal. É lei, é obrigatório. Só que é lei. É, Ah, tá. é Beleza. obrigatório para tirar o visto, né? É que quando você manda mensagem, é importante mandar um e-mail para o consulado que você vai pedindo esse contrato. E eles vão te enviar o contrato, você envia para a família por e-mail para eles preencherem. E é o contrato da Serfa, que é um modelo de contrato que o consulado só aceita esse modelo. Mas para quem tem cidadania Uhum. europeia, na verdade não precisa disso, né? Porque não precisa de visto. É só achar uma família e vir. Ou senão pode vir e depois achar uma família. Mas o lado ruim é que não tem algo tão no contrato, coisa que eu já gostaria de fazer. Fechada. É, mas você também pode pedir um contrato mesmo, não tendo visto, você pode pedir um contrato só para ficar entre vocês dois. Uhum. Ah, é que perguntaram, né? Que ela já mora na França, mas queria fazer. Ela precisa morar com a família?
Eu acho que isso pode ser conversado. Isso pode ser conversado com a família que você vai. Se você falar, tipo, olha, eu já tenho um cantinho e tal, mas eu gostaria de trabalhar como au pair, isso pode ser conversado. Mas, em geral, o programa de au pair tem esse nome pela babá morar com a família. Se a babá não mora com a família, chama só babá, né? Que é Nunu, em francês. E aí você pode Hum, cobrar, de verdade, se você já tem um cantinho, se você já tem essa estabilidade de ter um cantinho e ter sua comida, eu acho de verdade que valeu mais a pena você procurar um outro trabalho sem ser au pair, porque ganha muito mais, ou procurar um trabalho como Nunu, né? Que faz o mesmo trabalho de uma au pair, mas ganha um salário mínimo, né? Por que não? Se você já é. mora na Europa. É porque eu acho o au pair uma maneira muito fácil de mudar de país, de emigrar. Porque a gente já sai do Brasil com contrato, né? Emprego, casa e comida durante 2 anos. Então, sair do Brasil já com essa segurança, para mim foi Uhum. importante. Porque eu vejo muita gente que chega na doida aqui também, sem nada, né? E tenta uma vida do zero. E aí eu acho arriscado também, mas eu acho o máximo. Mas eu acho arriscado. Mas eu acho que, enfim, tudo é conversado. E se você quiser trabalhar como au pair mesmo, sem ganhar salário de au pair, coisa que eu não acho tão válido, mas se você quiser, dá pra conversar com a família. E super rola também. Entendi. E se você, depois desses 2 anos, quiser ficar mais tempo, aí você tem que ter um emprego fixo. Você precisa ter um visto. Como que funciona? Você precisa Mas ter aí, um para conseguir o visto. visto, o que que você faz? Então, tem formas de conseguir um visto. Como estudante de Uhum. faculdade, que é extremamente fácil. Eu não conheço uma pessoa que tentou e não conseguiu. Todo mundo que eu conheço que tentou entrou numa faculdade aqui na França. Tem mestrado, doutorado, que eu tenho uma amiga agora, a Carla na gringa, que passou no mestrado. Tem uma amiga, a Carol Lohane, que vai fazer doutorado aqui em Rennes, na cidade que eu tô agora. Ela vai fazer um doutorado aqui. Você pode juntar dinheiro no seu ano de au pair para fazer um ano de estudo de curso livre, que como a faculdade Sorbonne, eles oferecem um curso de línguas livre, que não é nenhuma faculdade, não é nenhuma graduação, é meio que um técnico. Só que ele é meio caro, mas ele Uhum. emite visto. Então, se você juntar um dinheiro no seu ano de au pair, você pode pagar por esse curso, e com esse curso você consegue o Uhum. visto de estudante. Ou se não, você pode casar, tem a opção de casar, tenho amigos que casam. Ou se não, tem a opção de achar um emprego, mas achar um emprego é um pouco mais complicado. Eu tô falando isso para pessoas meros mortais, que não têm passaporte vermelho. Para você achar um emprego e continuar aqui, tem que ser um emprego que foi anunciado durante 3 meses e nenhum francês quis ou nenhum francês é capacitado para. Ou seja, Nossa. tem que ser tipo um emprego muito específico, tipo, tem que falar português fluente. E não sei, se você é da área de medicina, tem que ser uma médica com português fluente. Ou seja, eles vão divulgar e aí vai ter pouquíssimas candidaturas. E aí você pode se candidatar e eles podem te dar um emprego e te oferecer um visto. Ou se não, tem que ser Uhum. um emprego não muito bom que nenhum francês queira fazer. Ou seja, e Uhum. eles podem fornecer um visto para um estrangeiro fazer, entendeu? Tipo, eu tenho uma amiga, a Bruna Lewis, que ela conseguiu um visto de trabalho para continuar sendo babá, coisa que ninguém acreditava que seria possível, porque ela foi au pair e a família propôs esse visto para ela. Tipo, a gente te dá esse visto, a gente te dá mais um ano de trabalho, você ganha um salário mínimo e você fica como que uma babá normal, só que mora aqui com a gente. Seria tipo uma au pair, só que ganhando bem. E ela topou, óbvio. E ainda mudando o visto. E aí ela pegou esse visto de trabalho, mas a família teve que anunciar no jornal da cidade esse visto de trabalho e nenhum francês poderia querer. E aí, com a comprovação de que nenhum francês poderia querer, a empresa, a pessoa jurídica pode te contratar. Nossa, que louco isso, que Muito louco. Que loucura, louco. sim. Ou seja, o que sobra para os estrangeiros, né? É uma coisa para se pensar. Entendi. A live vai cair a qualquer momento, então antes que caia, eu queria muito agradecer. Nossa, tinha muitas outras perguntas para fazer. É, Quero muito te agradecer por ter vindo aqui falar tudo isso, né? Compartilhar um pouquinho com a gente. Surgiram muitas outras perguntas. Eu acho que ajudou muita gente aqui. É isso. Se Sim, você eu quiser queria falar mais alguma agradecer coisa. você, Fernanda. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. E é isso, muito obrigada para você que é meu seguidor e ainda não conhece o perfil da Fernanda. Clica ali em cima, ó, em cima da cabeça dela. E aí conheça esse perfil, ela tem fotos maravilhosas, um feed muito bonito. E é isso, então. Muito obrigada pelo convite.
E obrigada a vocês que assistiram a live até o fim também, né? Enquanto não Sim. tá caindo aqui, eu vou fazer uma pergunta. Ah, As faculdades e os mestrados aí, eles são pagos? Para quem para quem tem passaporte, quem não tem, como é que funciona? são públicos, mas não são gratuitos, mas são acessíveis. Depende de faculdade para Entendi. faculdade, porque agora tem uma nova regra que para estrangeiro a faculdade é mais cara, é mais de 1.000 euros para estrangeiro. Mas não são todas as faculdades que aderiram isso. Mas o preço médio para uma graduação é 180 euros. Ou seja, cento e Ah, oitenta entendi. euros não é nada, é 2 semanas de trabalho de au pair. 2 semanas de trabalho com au pair, você pode pagar uma faculdade de 1 ano na França.